Não durmo há quase 24 horas. E me sinto mais desperto agora do que nunca na minha vida. O tenente-coronel James Anderson está liderando o seu batalhão da 1ª Divisão de Cavalaria Aérea para o Camboja. À frente deles, ondas de caças táticos e bombardeiros B-52. Embaixo, colunas de 1,5 km de infantaria mecanizada e blindada. Todos juntos, 30.000 tropas americanas estão postadas para a ação. A missão deles é em 2 partes. Primeiro, destruir santuários inimigos e interromper linhas de abastecimento do exército norte-vietnamita ao longo da trilha de Ho Chi Minh. E segundo, localizar e destruir o centro do Comando Militar Comunista, o COSVIN, que dizem estar na região de Fish Hook. Cuidado! Vai! Assim que atingimos o solo e nos organizamos, avançamos. Eu não quero perder tempo tentando descobrir o que o inimigo vem escondendo. Atenção, tropa. Ainda não conseguimos informações sobre a movimentação na área. Aguardem instruções a qualquer momento. Não demora muito. Em 2 horas, chegamos num enorme depósito de treinamento e de suprimento. Atenção, comigo! Voltem por aqui! Todos começam a chamá-lo de A Cidade, porque tinha tudo que você poderia imaginar. Tinha tudo o que haveria numa cidade ou em qualquer lugar. Havia escolas, havia hospitais, áreas de armazenamento de munição, não sei quantas toneladas, quantas centenas de toneladas de arroz havia ali. Fiquei chocado com o tamanho daquilo e por estar tão próximo da fronteira. Não estávamos a mais de 11 quilômetros dentro do Camboja. Se existe esse tanto aqui, imagine o quanto deve existir por aí. Há tanto suprimento que levaria meses para destruir tudo. E a última coisa que quero é ficar preso nisso e fracassar no nosso principal objetivo. Por isso, ordenei que 2 companhias de atiradores ficassem na cidade e supervisionassem a sua destruição, enquanto eu levaria 3 companhias para encontrar o quartel-general do exército norte-vietnamita. Atenção, companhia! Vamos seguir pela mata! Todos atentos para qualquer movimento estranho. Enquanto Anderson e seus homens correm na direção de seu objetivo, o presidente Nixon se prepara para lidar com o problema político, a revolta que a notícia certamente iria provocar. Ele decide tomar a ofensiva para se expressar sobre o assunto antes dos outros. Nesta noite, unidades americanas e sul-vietnamitas atacarão o quartel-general de toda a operação militar comunista no Vietnã do Sul. Esta não é uma invasão ao Camboja. As áreas nas quais tais ataques ocorrerão estão completamente ocupadas e controladas por forças norte-vietnamitas. Tomamos esta atitude para não estender a guerra para o Camboja, mas sim para terminar a guerra no Vietnã e conquistar apenas a paz que todos nós desejamos. No dia seguinte ao anúncio de Nixon, protestos estudantis irrompem em dezenas de campi por todo o país. Em 4 de maio, 2.000 estudantes se manifestam na Universidade de Kent. Quando a demonstração descamba em violência, membros da Guarda Nacional de Ohio, de repente, abrem fogo sobre a multidão de estudantes. Em 13 segundos, 67 tiros são disparados. 4 estudantes morrem. Outros 8 ficam feridos, um permanentemente paralisado. A reação do público é de horror e se dissemina.
4 milhões de estudantes entram em greve, forçando 450 faculdades, universidades e colégios a fecharem. Desde quando eu voltei do Vietnã, eu venho tentando esquecer essa guerra. Mas vendo isto, me dei conta de que eu não posso mais ficar calado. 2 anos antes, Barry Rommel voltou para a casa do Vietnã com o corpo de seu sobrinho Robert, morto em ação depois da ofensiva do Tet. Eu não posso mais mentir para mim mesmo, porque a guerra não está acabando. Eu chamei o meu amigo Bud, que serviu comigo lá. Vestimos nossas fardas, que usamos no Vietnã, que ainda tínhamos e ainda serviam, e fomos para a manifestação anti-recrutamento. Eu tô olhando para os rostos de todos aqueles garotos, e toda a frustração, e raiva e perda que eu tô sentindo ferve dentro de mim. Não me importa o que pensem ou falem. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar agora. Então, eu começo a gritar para aqueles garotos que se eles são corajosos para queimar seus cartões de recrutamento e se arriscarem a ir para a prisão, que eu os apoiaria. Porque eu estou cansado dessa luta, cansado dessa matança e cansado dessa guerra. E eu me sinto libertado. Senti que alguém tirou 10.000 toneladas do meu ombro. Não carregava mais o fardo dos pecados de Richard Nixon e Lyndon Johnson. Estava tomando uma boa posição. Uma posição de homem. Uma posição humana. E com um propósito. Ouçam os anjos da guerra cantar Salve Dick, o novo rei da guerra. Com o país se dividindo, o presidente Nixon emite uma diretiva, reduzindo o alcance e a duração da missão no Camboja. Ele garante que as forças americanas não avançarão mais do que 30 quilômetros dentro do país e estabelece que 30 de junho será a data que todas as tropas americanas retornarão ao Vietnã do Sul. Segundo a nossa inteligência, estamos a menos de 5 quilômetros do quartel-general norte-vietnamita. Chegaremos lá antes do anoitecer. Mas justo quando estamos próximos do nosso objetivo, eu recebo uma ligação da divisão do quartel-general, me dizendo para ficar onde estava. Não vá mais adiante. Não ir mais adiante. Não fazia nenhum sentido para mim, taticamente. Eu fiquei muito perturbado com isso. Perguntei quem foi que tomou essa decisão idiota. Estou a 5 quilômetros do meu objetivo e chegaremos lá ao anoitecer. O que está acontecendo? Finalmente o comandante da divisão me põe na linha e diz: Anderson, cale a boca e ouça. Suas ordens são para ficar onde está e não ir mais adiante. Descobri mais tarde que o presidente Nixon comunicou ao povo americano que os nossos objetivos no Camboja eram limitados. Estou totalmente sem fala. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que finalmente estávamos tendo algum bom senso nesta guerra. Agora, não tenho certeza do que estamos fazendo. A única coisa mais frustrante do que saber que o inimigo está de novo além do nosso alcance é que o nosso tempo no Camboja acabou. Não há nenhuma chance de fazermos mais alguma coisa aqui. No final de junho de 1970, após 8 semanas de operações, as 30.000 tropas terrestres americanas se preparam para deixar o Camboja. Apesar da restrição de 30 quilômetros impedir as forças americanas de localizarem o QG do exército norte-vietnamita, elas confiscaram ou destruíram 20.000 armas inimigas, mais de 7.000 toneladas de arroz e quase 2.000 toneladas de munição, o maior esconderijo de provisão até a data. Mas para soldados como James Anderson, o momento tem um sabor ambíguo. O que realmente me intriga é o tempo que o inimigo levou para acumular todo esse armamento e munição. E o fato deles se esforçarem tanto
para trazer tudo aquilo significava que estavam se preparando para uma importante invasão no Vietnã do Sul. Estava bem claro que poderia ser bem aqui. Há tanto arroz e alimento que não podemos levar ou mesmo queimar. Garanto que o exército do Vietnã do Norte vai reconstruir suas provisões. E no momento em que estivermos fora do Vietnã, ele iniciará sua importante invasão. Podemos ter ganhado um pouco de tempo, mas é tudo o que conseguimos. Seja bem-vindo! De volta! Viva! Todo dia vejo minha esposa receber seu marido de volta do Vietnã. Fico feliz por elas. Mas, ao mesmo tempo, ninguém está ajudando a trazer o Ben de volta. E eu já cansei de esperar. No verão de 1970, Ann Purcell torna-se membro fundadora da Liga Nacional de Famílias, uma organização com uma única missão: conseguir a libertação de todos os prisioneiros, um relatório completo dos desaparecidos e o retorno dos restos mortais recuperáveis de todos que morreram no Vietnã. Montamos gaiolas de bambu para as pessoas verem como nossos homens ficam presos. Organizamos campanhas de petições e cartas. Fazendo tudo isso, nós ajudamos a divulgar sobre os prisioneiros de guerra, principalmente para as pessoas não envolvidas diretamente na guerra. E isso fez as pessoas se darem conta de que havia um ser humano lá, que precisávamos pensar nele e rezar por todos que estiveram lutando pela nossa liberdade. Mas na medida que entra o ano de 1971, as conversações de paz continuam num impasse e a retirada dos Estados Unidos do Vietnã acelera. Nos últimos 10 anos, presidentes dos Estados Unidos se dirigiram ao povo americano em épocas de crise para falar sobre a guerra e a ameaça de guerra. Hoje eu posso falar de modo mais esperançoso e positivo sobre como estamos levando esta nação e o mundo na direção de uma paz duradoura. Cumprimos os nossos compromissos, retirando as nossas tropas. O Vietnã do Sul tem uma excelente oportunidade não só de sobrevivência, mas de construir uma sociedade forte e livre. Estamos num momento crítico na história. O que os Estados Unidos fizeram ou fracassaram em fazer determinará se a paz e a liberdade podem ser conquistadas na próxima geração. Por isso, a forma correta de terminarmos esse conflito é tão crucial para construirmos uma paz duradoura nas próximas décadas. A retirada correta do Vietnã é crucial para mudarmos a guerra no mundo. Durante 3 anos, as conversações de paz entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte vêm acontecendo em Paris, com pouco ou nenhum progresso. Em janeiro de 1971, as conversações permanecem num impasse, bem como os encontros particulares entre o conselheiro da Segurança Nacional, Henry Kissinger, e o negociador norte-vietnamita Le Duc Tho. Entretanto, o presidente Nixon segue em frente com a sua política de vietnamização. O plano para um dia entregar todas as responsabilidades de combate para os soldados do Vietnã do Sul, conhecidos como ARVY. Resultado da contínua retirada americana, a pressão aumenta, não só sobre os ARVY, mas também sobre os americanos restantes, para prosseguir com toda a carga nas operações de combate. Campo Eagle, janeiro de 1971. Cada um desses caras se acha um cowboy durão. E eu sou o sortudo que vai liderá-los para a batalha. O Major Bob Cluel,
de 29 anos, era consultor militar dos Arvin em 1964. Ele retorna ao Vietnã como comandante de companhia no 101º Batalhão de Helicópteros de Assalto. Meus capitães são muito experientes, mas alguns dos pilotos... Eram recentemente comissionados, com algumas poucas exceções. Todos estavam praticamente em seus primeiros turnos. Mas é claro que todos eles sabem exatamente o que é esperado deles. E estão mais que preparados para fazer o que eu ordenar. E isso é um grande conforto, porque acabei de receber ordens dizendo que estávamos para realizar uma grande operação. Desde o início da guerra, a trilha de Ho Chi Minh, a principal rota de abastecimento do inimigo para o sul, era uma fonte de aborrecimento para os americanos e sul-vietnamitas. Após anos de pesado bombardeio fracassarem de interromper a trilha, uma incursão terrestre de 1970 dentro do Camboja finalmente conseguiu destruir uma enorme quantidade de armas e munições do inimigo. Agora, comandantes dos Estados Unidos e dos Arvin esperam que um assalto similar contra o norte da trilha, localizada no Laos, possa resultar na destruição de uma quantidade maior ainda de suprimentos e interromper as operações inimigas o tempo suficiente para a vietnamização acontecer. Recebendo o codinome Operação Lam Sum 719, o plano é enviar uma força blindada sul-vietnamita pela Rota 9 até a aldeia de Chepon, considerada um importante depósito de suprimento inimigo. Ao mesmo tempo, unidades americanas de helicópteros, incluindo a do Major Bob Cluel e seus homens, irão inserir tropas terrestres Arvin no norte e sul da rota para servirem como forças de bloqueio e destruir qualquer esconderijo adicional de suprimentos na área imediata. No total, 12 mil sul-vietnamitas estão entrando no Laos e pela primeira vez desde que as forças americanas assumiram a liderança militar, eles farão todo o combate terrestre. Uma emenda constitucional decretada um mês antes proibia as forças americanas terrestres de colocarem os pés fora do Vietnã do Sul. Lam Sum 719 será o primeiro teste real para saber se o exército sul-vietnamita está ou não preparado para conduzir a guerra sozinho. Antes de decolarmos, alguns dos pilotos perguntaram com quem deveriam se comunicar no solo, no Laos, já que nenhum Arvin deixado no solo falava a nossa língua. Disse para não se preocuparem, porque havia tradutores a postos. Mas lá no fundo, tenho a terrível sensação de que teremos problemas. Quatro câmeras estão desaparecidos no Laos e acredita-se que morreram na queda do helicóptero. Um dos jornalistas mortos cobrindo a Lam Sum 719 é amigo do correspondente da UPI, Joe Galloway. Galloway esteve no Vietnã durante as batalhas no Vale de Ia Drang há quase 6 anos. Seu chefe agora solicita que retorne para substituir o amigo. Apesar de ter lutado para chegar lá na primeira vez, parti pensando que nunca mais queria voltar lá. Já tinha visto a guerra e minha participação nela tinha acabado. Contei à minha esposa e ela disse, não pode fazer isso. Ainda está em luto pelos seus amigos, não pode se colocar na mesma situação. Eu disse que precisava ir. Ela disse, bem, se você for, posso não estar mais aqui quando você voltar. Então eu disse, eu posso não voltar. Começo a achar que todos nós vamos morrer naquele lugar. Galloway chega durante a segunda semana da Lam Sum 719 e descobre que a situação militar está pior do que esperava.
Quase 60 mil soldados norte-vietnamitas se reúnem para iniciar assaltos violentos contra 12 mil sul-vietnamitas. A coluna de blindados está parada a meio caminho de Chepon. Finalmente, durante a terceira semana de combate, uma rápida decisão foi tomada para avançar pelo oeste e estabelecer 3 zonas de aterrissagem: Lolo, Liz e Sofia. Com a coluna de blindados ainda parada na Rota 9, os comandantes dos ARVN e Estados Unidos planejam enviar de helicóptero aproximadamente 1.600 tropas terrestres ARVN nessas zonas, na esperança de poder iniciar o avanço para Chepon. Atenção! Coordenadas confirmadas para aterrissagem na rota da zona de combate. A caminho da zona de aterrissagem Lolo, o Major Bob Cluwell e sua companhia estão entre os 30 helicópteros selecionados para a missão na zona Lolo. Aeronaves sob forte ataque. Aproximação perigosa. Recalcular coordenadas. Atenção para a localização. Meu Deus, o que está acontecendo? Aeronaves sob forte ataque. Pelos rádios, podemos ouvir que os helicópteros à nossa frente estão sob intenso ataque de toda a zona de aterrissagem. Aproximação perigosa. Recalcular coordenadas. Atenção para a localização. Atenção todas as aeronaves. Atenção! Atenção na zona de combate. Líderes de companhias, atenção máxima para toda a zona de combate. Olho para baixo e parece que o terreno está se movendo abaixo de nós. Deve haver várias centenas de soldados inimigos e... Estavam camuflados e se moviam juntos como um tapete. E quando nos aproximamos da zona de aterrissagem, aquele tapete começou a atirar em massa no helicóptero. Atenção! Continuem! Continuem! Cobertura para as tropas em terra! Continuem! Vamos cobrir as tropas em terra! Em minutos, 2 dos meus helicópteros são abatidos. Pelo rádio, ouço os nossos pilotos pedindo socorro, mas ninguém consegue descer para resgatá-los. Cluwell e o resto dos helicópteros estão determinados a resgatar os 8 americanos de sua companhia. Eles circulam durante mais de 1 hora a zona de aterrissagem. Mas com o combustível e munição quase esgotados, eles são obrigados a voltar para a base em Khe Sanh. Não temos mais condição de continuar. Quando chegamos a Khe Sanh, todos estavam esgotados. Mas não iria deixar os nossos homens lá. Então reuni todo mundo e disse... Nossos homens ainda estão vivos lá. Então vamos voltar e resgatá-los, fazer um esforço. Ninguém é obrigado a ir conosco, mas levante a mão quem quer ir e todo mundo levantou a mão. Estamos voltando para Lolo e sinto um imenso orgulho. Isso sim é ser parte de uma tripulação de helicóptero. Em março de 1971, tropas terrestres sul-vietnamitas estão em batalha contra os norte-vietnamitas e pela primeira vez estão sem a consultoria ou apoio terrestre dos Estados Unidos. Somente tripulantes americanos, incluindo o Major Bob Cluwell e seus helicópteros, estão no meio da luta. Eles estão se dirigindo na zona de Lolo, no Laos, para resgatar os 8 homens de sua companhia que foram abatidos pelo norte-vietnamitas. Minha cabeça está a mil, percorrendo cada situação possível. Apenas uma coisa é certa. Temos homens lá embaixo e não vamos embora sem eles. Estes homens são alguns dos soldados mais corajosos e dedicados que eu já conheci. Cada um deles sabe exatamente o inferno que é aquilo.
E mesmo assim, nenhum deles hesitou em voltar pelos amigos. No total, 7 helicópteros foram abatidos e 2 americanos morreram na zona de Lolo. Mas, graças à coragem e determinação de Clowell e seus companheiros pilotos, nenhum americano, vivo ou morto, é deixado para trás. Em todos os meus anos no Exército, eu nunca tive mais orgulho ou mais respeito pela bravura dos homens. Três dias depois, a investida continua com a decolagem de 120 helicópteros americanos para transportar mais 800 tropas terrestres de Arvin a uma distância de ataque de seu principal alvo, Shepon. Eles chegam para descobrir que os norte-vietnamitas arrancaram quase tudo de valor da aldeia. Shepon nem está perto de ser o enorme depósito inimigo de suprimento que os comandantes militares esperavam. Nas próximas 3 semanas, quando as 17.000 tropas de Arvin, agora dentro do Laos, começarem a recuar, o Vietnã do Norte fará um cerco naqueles que estiverem mais no interior do país. Com suas tropas cercadas e em menor número, comandantes sul-vietnamitas inexperientes começam a perder controle, forçando helicópteros americanos a irem em seu resgate. Pilotos arriscam as próprias vidas para salvá-los, indo lá sem parar. Alguns deles foram abatidos 2, 3 vezes por dia. Foram abatidos, resgatados, voltaram, pegaram outro helicóptero e voaram de volta, foram abatidos de novo. Foi absolutamente insano. A gente ia ao clube à noite e todos os nossos pilotos e tripulação tinham as placas de nomes penduradas em ganchos atrás do bar. E você ia lá dar uma olhada e aqueles que morreram no dia tinham as placas viradas de cabeça para baixo. E você podia checar a lista e ver quem ainda estava vivo. Quando a Operação Lamson 719 termina, quase 3.800 Arvin tinham sido mortos. 253 americanos estão mortos e mais de 1.100 feridos. Foi um desastre. Aquilo era para provar que os sul-vietnamitas eram competentes e capazes para assumir o papel dos americanos. E aquele foi o exercício de graduação. Mas tudo o que foi demonstrado, apesar dos soldados sul-vietnamitas terem lutado valentemente, é que a liderança deles não está pronta para assumir o controle dessa guerra. Mas essa não foi a mensagem que o presidente Nixon encaminhou à nação. As operações no Laos contribuíram para as metas que buscamos? Acabei de determinar minha avaliação dessa operação e aqui estão as minhas conclusões. Os sul-vietnamitas demonstraram que, sem os consultores americanos, não podem lutar eficazmente contra as tropas bem melhores que o Vietnã do Norte coloca em campo. Queriam contar que foi um sucesso. Mas devia ser bem evidente para qualquer um que olhasse para a situação e fosse capaz de entender que a guerra estava perdida.
Queremos nossos direitos! Queremos nossos direitos! Em menos de 3 semanas depois que o presidente Nixon informou a sua avaliação da Lamson 719, uma demonstração de 5 dias em Washington, organizada por veteranos do Vietnã contra a guerra, atraiu grande publicidade e controvérsia. No 4º dia do evento, o porta-voz dos veteranos, John Kerry, depõe no Congresso. Ele foi o primeiro veterano do Vietnã a fazer isso. A cada dia, para facilitar o processo no qual os Estados Unidos lavam as mãos em relação ao Vietnã, alguém tem de dar a sua vida. Assim, os Estados Unidos não têm de admitir aquilo que o mundo todo já está sabendo e que não podemos dizer que cometemos um erro. Pedimos aos americanos que pensem nisso. Me digam, por favor, como se pede a um homem para ser o último a morrer no Vietnã. No dia após o depoimento de Kerry, os veteranos se concentraram na frente do Capitólio para o último dia de manifestações. Entre eles estava o ex-segundo-tenente Barry Rommel. Quando chegamos no Capitólio, todos fizeram fila. E cada um deles, um por vez, pegou a medalha que ganhou no Vietnã e atirou fora. E quando foi a minha vez de atirar... Eu só consegui dizer, isto não vale a pena. Eu não consegui dizer mais nada. Só pensava na estrela de bronze, com um vedo, meu sobrinho, que morreu para ganhar a dele. E dessa forma, só conseguia pensar no sacrifício dele pela mesma coisa em que me sacrifiquei. Não digo que vou sentir falta desse lugar, mas com certeza sentirei falta desses caras. Mas do jeito que as coisas vão, eles logo estarão me seguindo para casa. Em julho de 1971, o Major Bob Clowell completa o seu turno de serviço, tendo voado mais de 600 horas de combate como comandante de companhia. Não importa o que digam, viemos para cá para lutar pela democracia, assim como os nossos pais lutaram na Segunda Guerra. Assim como eles, quisemos poupar nossas famílias dos horrores da guerra. Das coisas que viram e das quais não queriam falar. Como consequência, sentimos um profundo compromisso para servir o nosso país no Vietnã. Esta guerra pode não ser a mais popular, mas sabemos que fizemos o que nos ordenaram, na nossa melhor capacidade. Durante o ano de 1971, as forças americanas aceleraram a sua retirada do Vietnã. As dificuldades demonstradas pelos Arvin na primeira grande operação sem o apoio terrestre dos Estados Unidos não diminuiu a determinação de Nixon de entregar a guerra para os sul-vietnamitas. Em março de 1972, com as tropas americanas mais enfraquecidas do que estavam em 7 anos, o Vietnã do Norte de repente choca o mundo, lançando um ataque de 3 pontas no sul. Quase 150 mil tropas inimigas, juntamente com o apoio de unidades blindadas e de artilharia, lançam assaltos frontais e convencionais contra as fracas linhas defensivas dos soldados sul-vietnamitas. Quando algumas unidades sul-vietnamitas começam a desintegrar, o presidente Nixon mais uma vez aparece em rede de TV nacional, desta vez para tentar ajudar um aliado em dificuldades, defendendo uma nova fase da guerra.
Durante a guerra no Vietnã, os Estados Unidos exercitaram um grau de limitação sem precedentes nos anais da guerra. Mas quando o inimigo abandona toda a limitação, lança todo o seu exército para a batalha no território de seu vizinho, se recusa a negociar, nós simplesmente enfrentamos uma nova situação. Nestas circunstâncias, qualquer presidente que falhe para agir decisivamente terá traído a confiança de seu país e traído a causa da paz mundial. Após 3 anos de suspensão, os Estados Unidos iniciam um bombardeamento em grande escala dentro do Vietnã do Norte. Pela primeira vez, a capital norte-vietnamita de Hanoi é o alvo. Nos próximos 5 meses e meio, 200 mil toneladas de bombas caem sobre o norte, enquanto as forças americanas completam a sua derradeira retirada do sul. O presidente Nixon, que é candidato à reeleição, está sob pressão para trazer as tropas para casa. E assim, apesar do contínuo bombardeamento, em 11 de agosto de 1972, a última unidade de combate americana parte do Vietnã do Sul. As operações terrestres dos Estados Unidos oficialmente terminam. Mas a guerra no Vietnã, não. Sem um tratado de paz assinado, o futuro do Vietnã do Sul, bem como o de mais de 500 americanos prisioneiros de guerra aguardando libertação no norte, permanece incerto. Finalmente, em outubro, Henry Kissinger anuncia um avanço em suas negociações com Le Duc Tho do Vietnã do Norte. A paz está ao nosso alcance. Cremos que um acordo está próximo. Mas dias após o anúncio otimista de Kissinger, o presidente sul-vietnamita Thieu rejeita o tratado quando fica sabendo que ele permite a permanência das tropas norte-vietnamitas no sul. A resolução da questão dos prisioneiros de guerra ficou no aguardo. Para Anne Purcell, cujo marido Ben foi capturado há 5 anos, é quase insuportável. Era uma montanha-russa, sentíamos esperança, e então ela sofria uma queda. E então a esperança voltava e havia nova queda. Era uma montanha-russa semana após semana. Eu me lembro de dizer ao Senhor, nas minhas orações, não sei quanto tempo posso aguentar. As negociações continuam nos próximos 3 meses, até que em 27 de janeiro de 1973, após bombardeio contínuo no norte e muita pressão dos Estados Unidos sobre o sul, todos os lados finalmente assinam o Acordo de Paz de Paris. As hostilidades devem cessar imediatamente, mas as tropas norte-vietnamitas têm permissão de ficar dentro do sul, sob a condição de não continuarem a aumentar suas forças ou recomeçar as agressões. Pedi espaço à rádio e televisão esta noite com o propósito de anunciar que no dia de hoje concluímos um acordo para terminar a guerra e trazer a paz com honra no Vietnã e sudeste da Ásia. "28 anos antes, no final da Segunda Guerra, a Times Square em Nova York irrompeu numa comemoração espontânea. Mas não em 1973. Aqui é Ken Alvord, na Times Square, em Nova York, onde a comemoração mais visível do fim da guerra é o grande sinal de paz na lateral do prédio da Allied Chemical. O sinal acendeu e a notícia ficou rolando em sua base durante 1 minuto.
E nesta noite fria e chuvosa, havia poucas pessoas ao redor para vê-lo. A Times Square, que se enchia durante os anos com multidões exigindo paz, tinha hoje uma pequena multidão para comemorar a sua chegada. Passamos agora para as notícias sobre o mau tempo. 8 anos depois dos fuzileiros navais desembarcarem no Vietnã, a guerra que dividiu uma nação finalmente tinha acabado. E o desenrolar do envolvimento dos Estados Unidos pode começar.